Bruce Banner já enfrentou deuses, monstros e até o próprio Inferno Verde dentro da sua mente, mas agora ele está prestes a encarar algo que nem o Um, acima de todos, conseguiu destruir. Uma entidade nascida fora da criação, invisível até para a onisciência divina. Ela se chama de Mãe dos Horrores, um ser que corrompeu os deuses anciões, que deu origem aos primeiros demônios e ousou ferir o próprio trono da Marvel, o Toa. E o mais insano, cara, apenas o Hulk, o monstro mais odiado e temido da Marvel, pode abrir o selo para aprisionar essa abominação primordial. Mas a questão é, e se até Deus Supremo precisou aprisioná-la, como que o Hulk poderá enfrentá-la? Se prepara, porque o que você vai descobrir nesse vídeo aqui pode e vai mudar e dizer muita coisa sobre a cosmologia da Marvel. Inclusive, o recém-vídeo que eu fiz dos mais poderosos da Marvel, a Mãe dos Horrores, entra no top 2 dos mais poderosos, e o Demiurgo vindo logo atrás. E no final, eu vou te revelar se a Mãe dos Horrores realmente feriu o verdadeiro Deonna Bovall ou não. E eu preciso agradecer os membros aqui do canal. Se você não é membro, vire membro aqui do canal, pois vocês vão ganhar benefícios de assistir os vídeos antes de ser postado, e a prioridade também nas respostas dos comentários. Bruce Banner, ele é um homem constantemente em guerra consigo mesmo, pois dentro dele está a força da natureza verde, alimentada pela raiva e alimentada pela gama, conhecida como o Hulk. Agora a raiva do Hulk está voltando para o próprio Bruce. Faminto por assumir o controle do seu corpo compartilhado de uma vez por todas, o Bruce, ele vive uma vida de fuga para poder proteger o resto do mundo dos monstros. E o companheiro de viagem dele, do Hulk, Charlie Tidwell, se foi. Seu alter ego, Bruce Banner, está trancado dentro da sua mente, e o Hulk, ele tem uma propriedade exclusiva do seu corpo e finalmente alcançou a solidão que desejava. Ele venceu, mas ao redor do mundo, outros mutantes gamas estão desaparecendo. Ninguém sabe para onde estão indo ou por quê, mas enquanto o Hulk, ele tenta ignorar o perigo, o Banner começou a tentar restabelecer o contato com o Hulk, invadindo então a sua mente, o próprio Hulk, né? Da mesma forma que o Hulk já fez com Banner. Esse é o status atual da história do Hulk. Agora, o que está acontecendo nessa fase atual do Hulk? Bom, o Hulk está no controle total do corpo do Bruce Banner, como falei antes, com o Bruce Banner preso dentro então da Hulk caverna, digamos assim, que é uma espécie de prisão mental. O Hulk, ele anda sozinho, já que a Charlie, a garota que acompanhava ele, né, que eu comentei, morreu. Mesmo preso, o Bruce consegue mandar um recado pro Hulk: proteja o Dr. Voodoo. A vilã Eldritch, que o Hulk tinha derrotado lá na edição 19, quer trazer de volta a entidade chamada Mãe dos Horrores, e para isso ela precisa do Hulk, já que ele é a chave. Ela manda monstros caçarem ele, e o Hulk, ele leva o boneco do Charlie, onde a sua alma foi presa, para o Dr. Voodoo, conhecido como Jericho Drum, e para tentar ajudar. E o problema é que quem ajuda o Hulk vira inimigo da Eldritch. Então o Dr. Voodoo está em perigo, e o Hulk, ele vai até a academia do Strange, do próprio Doutor Estranho, né, com o fantasma inspetor Francis. Lá eles encontram corpos e criaturas feitas de cera de cadáver, e o Hulk, ele luta e destrói uma delas facilmente. Surge então o Daniel Drum, o irmão morto do Jericho. Ele revela que o Jericho colocou um selo de proteção no Bruce Banner, que impedia a Eldritch de tomar o corpo do Hulk, mas esse selo já está se enfraquecendo, e o Daniel se aliou a Eldritch e entregou o Hulk a ela, e o monstro aranha arrasta o Hulk para o plano chamado a Planície do Requiem, que é o lugar onde a origem do Below Hall e da Mãe dos Horrores e do próprio poder Gama. Vamos então entrar por partes, tá? Por quê? Porque não só essa história atual do Hulk, de 2024 para 2025, né? Ela está conectada também ao Imortal Hulk, ou seja, tudo que vimos lá em Imortal Hulk com Below Hall já faz conexão direta com o que estamos vendo agora. Então essa entidade e tudo que estamos vendo agora não é algo tirado do nada, não é algo que apareceu do nada. Não, isso daí já veio falado lá atrás, uns 2, 3 anos atrás, e só agora estão colocando, abrindo mais as portas, explicando com mais detalhes sobre a situação total com a Mãe dos Horrores e outros seres também. Um acima de todos, o Deonna Bovall, criou a Terra e os deuses primordiais, Demiurgo e Elder-God, mas surgiu uma entidade sombria chamada Venuvial, a não pedida, que corrompeu os deuses como Sete, Kiton, o Sicton, né, e outros, transformando eles em demônios. O um acima de todos, o Toa, tentou purificar a Terra, mas a Venuvial resistiu e o feriu, plantando então nele uma semente de corrupção. Nessa
Dessa ferida nasceu a chama verde, que mais tarde se tornaria a energia gama. Lembre-se que eu vou voltar a falar sobre a chama verde mais pra frente. A Venuvial então virou a mãe dos horrores. O Hulk ele encontra a Beth Ross nesse plano e ela diz que o selo do Dr. Voodoo está quase quebrando e que só pode salvá-lo e salvar a si mesmo, matando então a Elder Dish. E o Hulk não confia nela, já que a Beth parece estar do lado da inimiga. E o Hulk ele segue a Beth para poder descobrir a verdade sobre a mãe dos horrores, o um abaixo de todos, e a origem também definitiva do Gama. Na edição 28 nos conta um pouquinho mais da história da mãe dos horrores, lá no final. As lembranças da mais velha mãe dos horrores, parte 1. Eu atraí o filho fraturado para a caverna da planície de Requiem. A sua hora se aproxima. É estranho vê-lo nesse lugar sagrado, arrastando os pés em meio dos ossos quebrados dos meus irmãos e irmãs que morreram aqui, massacrados por aquele que o criou. Mas ainda assim, o único abaixo de tudo foi criado aqui. Seu filho morrerá aqui. O único acima de tudo criou a terra e com ela o demiurgo primordial. A força que semeou a terra com a vida. Do demiurgo vieram os deuses anciões, embora seu Deus Pai não tenha poupado a terra de um pensamento. O demiurgo e os deuses anciões moldaram a terra de acordo com seu desígnio, exceto por uma gota solitária da sombra que surgiu não do único acima de tudo, mas de si mesma. Esta penumbra viva recebeu o nome de Viruvial, que significa sem convocação. À medida que a terra evoluiu, a vida evoluiu sobre ela, de alguma das maneiras que não eram intencionais. Enquanto os deuses anciões dormiam, o sombrio Viruvial plantou sementes de sombra em sua carne e com o tempo eles se tornaram criaturas de forma assustadora e apetite selvagem. O bom Sicton, ou Kiton, foi atormentado por impulsos assassinos e canibais. O grandioso Set se tornou um horror distorcido de bocas com presas e carnes contorcidas e sem membros. Muitos dos primeiros deuses se tornaram os primeiros demônios sem nenhuma compreensão do que havia sido feito a eles. A involução da Terra atraiu a atenção do único acima de tudo e sua ira, e por meio do seu servo, o demiurgo e a deusa anciã Gaia, ele criou uma devoradora de deuses para eliminar a terra de seus filhos e começar de novo. Viruvial observou a cruel purgação do único de seu útero terrestre e ficou feliz com isso. Eras se passaram e Viruvial se tornou mais ousada. À medida que novos deuses e semideuses surgiram para substituir os eliminados, ela criou a sua própria vida, algumas mais poderosas do que aquele nascidas do único acima de tudo, algumas mais brilhantes do que ele mesmo. O único olhou para baixo e seu trono exaltado e vendo novamente criações que não eram suas, desceu sobre a corrupção com a sua fúria que nunca conhecerá, colocando a terra de volta em seu caminho através de sangue e chamas. Ainda assim, ele não conseguia encontrar a causa dessa corrupção, e assim Viruvial se tornou mais forte, mais inteligente e cada vez mais ousada. O tempo passou, novos mundos nasceram e morreram, e a Terra se afastou cada vez mais da origem natural. Guiada pela mão invisível do sombrio Viruvial, ela se tornou cada vez mais divergente e brutal. Seus filhos cada vez mais ferozes, até que o único acima de tudo não suportou mais. Da luz que era a sua própria carne, ele criou uma lança flamejante com o poder de 1000 sóis em explosão e desceu sobre a terra. Com uma única palavra sussurrada, ele rasgou a terra, revelando suas cavernas mais profundas e segredos mais obscuros. O que ele encontrou reacendeu a sua raiva e também o ensinou a ter medo. Abaixo da superfície, o planeta havia se tornado um cadáver vivo, repleto de todo tipo de vida aterrorizante e blasfema. A corrupção agora se espalhava pelos próprios ossos da terra, transformando todo mundo em monstros, e eles conheciam esse celestial como seu inimigo. Em coro, eles soltaram um grito terrível de aversão e advertência. Este lugar é nosso, vocês o abandonaram na escuridão, nossa mãe o reivindicou e agora vocês não têm lugar aqui. Aquele acima de tudo olhou para essas abominações que haviam reivindicado o domínio da própria terra e viu algo na escuridão abaixo, algo o observando, impulsionando então essas criaturas contra ele. Com a sua lança flamejante, ele lançou os monstros de lado e viu finalmente a força que o desafiava desde o início dos tempos, uma criatura aberrante e bela, angelical e repugnante, um corruptor Viruvial, agora mãe dos horrores. Quando o único acima de tudo ergueu a sua lança para matá-la, ela atacou e
perfurou a sua carne dourada, plantando então dentro dele uma única semente de corrupção, e da ferida irrompeu uma chama verde, esmeralda, que hoje conhecemos então como Below. E agora, com a origem e a natureza da Mãe dos Horrores, Vinruviel nasceu como uma anomalia da criação da Terra pelo único acima de tudo, Donaboval, enquanto então Demiurgo e os deuses anciões moldavam a Terra segundo então o desígnio divino. Uma gota de sombra surgiu, não proveniente do Toa, mas de si mesma. Essa penumbra viva foi chamada Vinruviel, sem convocação, ou seja, algo que não foi chamado, não foi desejado. Ela é, portanto, a primeira entidade verdadeiramente independente da vontade do Toa, uma ruptura no próprio monopólio absoluto da criação. Agora, o papel como corruptora, de frente então Demiurgo, que deu origem a entidades como Gaia, Kiton ou Sete, Vinruviel contaminou e distorceu os deuses anciões. O gracioso Sete foi corrompido em uma criatura grotesca de bocas e presas. O nobre Kiton, em vez de guardião, se tornou obcecado pela violência, sangue, magia negra. Ou seja, os primeiros demônios da Marvel nasceram pela interferência da Mãe dos Horrores. Isso mostra que ela não apenas cria, mas também infecta, distorce, subverte qualquer ordem natural ou divina. Ou seja, a interferência também, a criação também, de certa forma, dos Elder Gods também veio da Mãe dos Horrores. Agora, o conflito com o Toa ele tentou diversas vezes purificar a Terra da corrupção, inclusive também enviando uma devoradora de deuses, talvez referência a entidades como Demogorgon, mas o Vinruviel sempre sobreviveu e se tornou mais ousada. Em dado momento, o próprio Toa desceu com a sua lança flamejante e encontrou Vinruviel face a face, e esse é o ponto mais importante. Ela feriu Toa, perfurando a sua carne dourada e plantando a sua semente de corrupção nele. Dessa ferida surgiu uma chama verde esmeralda. Isso coloca a Mãe dos Horrores em algo muito além de uma simples aberração cósmica. Ela é um princípio antidivino, capaz de atingir o Deus Supremo da Marvel. Agora, um conceito metafísico aqui é que a Vinruviel representa a anomalia primordial, algo que não deveria existir, a sombra da criação, uma entidade que surge por si mesma sem convocação divina. O horror autônomo, enquanto tudo emana da vontade do Toa, ela prova que existe uma fissura na perfeição divina, ou seja, ela é o primeiro, entre aspas, bug do sistema da Marvel. E se o Toa ele é a luz criadora, Vinruviel, ou a Mãe dos Horrores, é a sombra autocriada. O impacto na cosmologia da Marvel agora. Esse novo lore muda então uma coisa, a limitação do Toa, que pela primeira vez vemos então o Deus Supremo sendo então surpreendido e ferido. Isso não significa que ele não seja ainda mais uma entidade suprema, ele ainda assim é, mas temos ali um certo impacto ali sobre o que aconteceu com ele, mas mostra que também a criação contém zonas fora do seu controle absoluto. Agora, a origem dos demônios, como Kiton, Sete e outros deuses anciões, não são apenas caídos ou então degenerados, mas vítimas da corrupção de Vinruviel, a nova fonte de magia negra que antes toda feitiçaria obscura era atribuída ao Kiton. Agora entendemos que por trás dele havia a Mãe dos Horrores, ou seja, até mesmo a Feiticeira Escarlate, a própria magia do caos que ela embunha, também tem ligação direta com a Mãe dos Horrores, visto que a Mãe dos Horrores também corrompeu o Kiton, que fez também a magia do caos existir. Então tudo não passa nada mais, nada menos do que vinda da própria Mãe dos Horrores. A possível ligação com a Força Fênix, a chama verde esmeralda, também brota da própria ferida do Toa, que pode estar conectado também à própria Força Fênix, que também é descrita como algo inevitável ligado à morte, renascimento e os ciclos cósmicos também. Agora, a expansão da mitologia, onde a Marvel também introduz essa nova camada de horror cósmico, algo muito próximo ao Lovecraft, onde a Mãe dos Horrores ela é adorada por monstros, que desafia até mesmo o Criador. Isso é algo bem interessante. Agora, o nível de poder, onde é capaz de corromper deuses anciões com facilidade, a criadora de formas de vida mais poderosa que no próprio Donaboval, sobreviveu a purificações divinas e ataques cósmicos em massa, enfrentou e feriu Donaboval diretamente, feito sem precedentes, e sua corrupção é contagiosa
quase inescapável e também inevitável. Isso coloca ela no patamar de ameaça absoluta, talvez maior perigo da cosmologia da Marvel. Ela é mais perigosa que o Haddad, a Fênix, qualquer outra entidade suprema da Marvel. Na edição 3, o Hulk ele matou Udro, um ser criado além da criação do Toa. Udro foi feito para poder ser um desafio ao Toa, e Udro também era mais brilhante que o próprio Toa. Na mesma edição 3, nenhum filho ou filha da Mãe dos Horrores veio da Fênix, por exemplo, ou então da Casa das Ideias, e apenas os filhos da Mãe dos Horrores já ameaçam o Nexus da realidade, todas elas. Na edição 26, só para ter uma noção do quão poderoso e também importante é o Hulk, é que ele foi dito sendo então o único que pode abrir o selamento que o Toa colocou na Mãe dos Horrores. Nem mesmo entidades como a Eternidade, o Oblivion, o Tribunal Vivo, a Fênix e outros é capaz de fazer tal feito. Continuando então na edição 26, é dito que o Hulk irá derrotar a Mãe dos Horrores, a mesma que o Toa precisou selar ela, pois ela conseguiu superar até a onisciência dele, se escondendo na própria Terra principal 616. Agora, a maior questão de todas, a Mãe dos Horrores realmente feriu o verdadeiro Toa? Sabemos que a Mãe dos Horrores não surgiu do Toa, mas sim de si mesma. Isso a colocou fora da onisciência dele, algo único. Quando o Toa ele percebeu a sua existência, sendo então especialmente a criação do Udro, ele não agiu como criador distante, mas sim se manifestou ativamente como então aquele abaixo de todos, do Annabelle Hall. Nessa forma, o Toa ele lutou diretamente contra ela e Udro, mutilando então Udro e aprisionando a Mãe dos Horrores. Então o que dá a entender é que pelo menos até a edição 29, que vai ser lançada ainda, é que não foi o Toa verdadeiro em estado puro, digamos assim, né, o autor onipotente, absoluto, inacessível e também inalcançável, mas sim a sua contraparte ativa dentro então da narrativa. O Toba, que é uma emanação, uma manifestação dele para poder lidar com ameaças, e o Toa, que é a sua forma mais brilhante. E claro que quando estamos falando do verdadeiro Toa, ele nunca vai aparecer numa história. Como eu sempre falo aqui, o verdadeiro Toa somos nós, escritores, seres humanos, os roteiristas da Marvel, ou seja, é impossível algum personagem ficcional interagir ou muito menos ferir um ser humano na realidade que vivemos. E quando é dito que a Mãe dos Horrores feriu ou então abalou o Toa, estamos falando da sua forma ou manifestação, muitas entre aspas, avatar, já que na ficção, na Marvel, ele sempre terá essa forma verdadeira, entre aspas, né, e não do Deus Supremo absoluto, fora da narrativa, um ser humano real. O verdadeiro Toa nunca vai aparecer, pois quebra a narrativa e a lógica ficcional que é criada na Marvel, mas ainda assim, a Mãe dos Horrores conseguiu atingir a manifestação verdadeira do Toa e também o Toba, né, e que já é algo absurdo, inédito na Marvel, onde nenhum personagem conseguiu fazer. Agora que você sabe tudo sobre a Mãe dos Horrores, já compartilha esse vídeo, se inscreva no canal com o sininho ativado para mais novidades também.